com ideias cada vez mais criativas. Nós fomos a campo ver o que os clubes estão fazendo para conseguir mais sócios torcedores. Um negócio com potencial para arrecadar até centenas de milhões de reais. No Rio de Janeiro, alegria ao deitar no gramado do Maracanã. Ao ver de perto a emoção do Léo Moura antes da despedida. Em São Paulo, 11 mulheres sem saber onde estavam, quem as conduzia e para qual lugar iriam. Apreensão, até que veio a surpresa. Em Porto Alegre, cabine de som da Arena do Grêmio. Cássia estava em festa para um momento único. A Arena do Grêmio informa a escalação do time do Grêmio. Ela anunciou para todo o estádio a escalação do time num jogo do Campeonato Gaúcho. Número 1, Marcelo Groy. Diversas pessoas de lugares e clubes diferentes. Mas entre elas há algo em comum: o privilégio de ser um sócio torcedor. Um programa que fideliza o torcedor ao seu clube de coração. Na Europa é sucesso há muito tempo. Em jogos do Bayern de Munique e do Barcelona, por exemplo, os estádios estão sempre abarrotados de sócios torcedores. No Brasil, a ideia ganhou muita força nos últimos 2 anos. Os números impressionam. Desde 2013, o futebol brasileiro registrou 400 mil novos sócios torcedores, o que gerou uma receita de 200 milhões de reais, valor que é utilizado exclusivamente no departamento de futebol dos clubes. Ter prioridade na compra de ingressos é a base do projeto. O sócio torcedor tem descontos e facilidades. Por exemplo, no primeiro jogo entre Corinthians e São Paulo pela Libertadores da América desse ano, o corintiano comum pagou R$ 250 por um ingresso. Já o sócio torcedor desembolsou R$ 150, uma economia de 40%. O programa Fiel Torcedor do Corinthians hoje ele já completa 7 anos, né? E ele foi criado, a grande prioridade dele era para tentar fazer um processo onde a gente pudesse ser mais justo com o nosso torcedor. Mas apenas isso não é o suficiente para atrair um grande número de associados. É preciso mais. Ter um elenco forte que leve a torcida ao jogo, ter um estádio confortável, moderno e ter também ações que aproximem o torcedor do time de coração, como as que vimos no começo dessa reportagem. Os clubes têm que ser proativos. Eles têm que criar cada vez mais canais de comunicação e relacionamento com o sócio torcedor. Quem precisa convocar o seu torcedor para ser sócio é o clube. Nessa semana, o Palmeiras atingiu uma marca expressiva no programa. Impulsionado pela construção de um novo estádio, foi o time brasileiro que mais cresceu nos últimos 2 anos. Passou de apenas 9 mil associados para atuais 102 mil. Com isso, o clube estima arrecadar 25 milhões de reais com sócios torcedores, 2 milhões a mais do que paga o principal patrocinador do time. Hoje, o programa representa 7,5% do faturamento total do Palmeiras e vem sendo determinante para o futebol. No começo desta temporada foram 19 contratações, feitas com o dinheiro dos sócios torcedores. Isso é dinheiro direto na veia do futebol. É a torcida do Palmeiras
que está proporcionando esse momento de investimento, esse momento bacana que o clube está vivendo. O sucesso do Cruzeiro, o atual bicampeão brasileiro, também passa pelos sócios torcedores. No ano passado, o clube arrecadou 53 milhões de reais em ingressos e mensalidades. Toda essa receita foi reinvestida no time, o que possibilitou o presidente manter praticamente por 2 anos, né, o mesmo elenco. Na lista dos 10 times com mais sócios torcedores em todo o mundo, 2 são brasileiros. O Palmeiras está em 10º e o Internacional de Porto Alegre em 6º. Mais de 130 mil associados. O primeiro programa desse tipo implementado no Brasil é Colorado. O Internacional já chegou a lotar o Beira-Rio apenas com sócios, sem abrir bilheteria para o torcedor comum. O projeto nasceu para fortalecer as finanças do clube. Nós queremos esse torcedor cada vez mais vivendo o Internacional, vivendo o Beira-Rio. Deu certo. Logo em seguida, o Grêmio fez o mesmo e a dupla Grenal se tornou pioneira no Brasil. Nos 2 clubes rivais, sócios torcedores têm direito até a voto nas eleições presidenciais. Aqui no Brasil, o potencial para se ganhar dinheiro com sócios torcedores é gigantesco. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. No mundo, o Benfica de Portugal é o clube com mais associados. 4% da sua torcida são de fidelizados. No Brasil, o Flamengo, time mais popular do país, tem 32 milhões de torcedores, mas menos de 0,5% se associou ao programa, gerando uma renda de 19 milhões anuais. Ou seja, se o clube tivesse os mesmos 4% do Benfica, a receita passaria para 468 milhões de reais por ano. Se a torcida abraçar o programa dessa forma, a gente tem uma receita compatível com o Real Madrid, com o Barcelona, com os maiores clubes do mundo, e aí, enfim, o sonho, o céu é o limite. Limite também não existe para a paixão do torcedor brasileiro. Ele é capaz de muitos sacrifícios para estar aqui, dentro do estádio, nas arquibancadas. Só que um clube não pode mais depender apenas deste amor. Tratar a torcida com carinho e entregar a ela o melhor serviço possível também traz resultados. O caminhoneiro Eduardo é o sócio torcedor número 1 do Corinthians, o que mais adquire ingressos. Ele compra para todos os jogos, inclusive para os que não pode ir. Pode ser que um ou outro jogos durante a semana eu acabe perdendo, mas a intenção é ir em todos os jogos. Wagner Love dominou, girou bonito, abriu espaço, lá vem o cruzamento, olha o Malcom! Gol! Na última quarta-feira, o Eduardo estava na partida contra o São Bernardo. Depois, sem tempo de voltar para casa, dormiu no próprio caminhão até começar a trabalhar nas primeiras horas do dia seguinte. É uma rotina dura, mas ele não se incomoda em gastar boa parte do dinheiro que recebe com o Corinthians. Eu gosto de assistir o Corinthians. E aí o pessoal fala assim, pô, mas você podia guardar um dinheiro para viajar. Pô, cara, mas eu viajo com o Corinthians. Eu fui pro Japão atrás do Corinthians, eu fui pra Argentina atrás do Corinthians. De certa forma, o Corinthians me proporciona uma vida legal. O Eduardo é um exemplo da dimensão que o futebol tem para o torcedor brasileiro. Por isso, subir no ônibus dos jogadores do Flamengo. O meu manto sagrado, a bandeira na mão, o Maraca é nosso, vai começar a festa. Entrar no gramado com os ídolos palmeirenses. E anunciar a escalação à torcida gremista tem um significado relevante. O programa Sócio Torcedor gera uma arrecadação valiosa. Parece ser um cruzamento sob medida. Que une clube e torcida. E como a gente viu aí, né, os clubes